Oi, eu sou o professor José Giacomo Bacarin, professor da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, professor na área de Economia Rural. Quero cumprimentar todos vocês do curso de especialização em Segurança Alimentar e Nutricional. Hoje a gente está aqui para falar sobre políticas agrícolas, mais especificamente políticas para a agricultura familiar. Nos programas que antecederam, nós já tivemos uma boa definição do que é a agricultura familiar, portanto, esse ponto eu vou passar batido, ou seja, já é de conhecimento de vocês. Mas eu queria começar fazendo uma discussão um pouco mais geral sobre a necessidade de política agrícola. Por que os países, quase todos os países do mundo, têm um Ministério da Agricultura e estabelecem ações específicas de política para a agricultura? O que a agricultura tem de diferente em relação a outros setores que faz com que ela seja contemplada com um conjunto de políticas específicas para a agricultura? Além de questões de políticas mais gerais, né? Por exemplo, a política geral, a taxa de câmbio. Como é que é o câmbio, né? Se o câmbio a moeda nacional está valorizada ou desvalorizada, isso influencia a produção agrícola. Mas a política de taxa cambial, a política cambial, não é uma política específica para a agricultura. Mas existem várias políticas que são específicas para a agricultura. Então vamos discutir um pouquinho sobre isso. O que a agricultura tem de diferente ainda? Ela ainda é dependente de fatores naturais. Insolação, de chuva, disponibilidade de terra. É evidente que isso vai diminuindo com o tempo. A tecnologia vai evoluindo, vai fazendo com que essas restrições ou esses limites naturais sejam ultrapassados ou pelo menos diminuídos. Uma outra questão da agricultura é que ela trabalha com seres vivos. Nós cultivamos plantas, criamos animais. E esses seres vivos têm um ciclo de vida, que a gente até já afetamos esse ciclo de vida. Por exemplo, antes se criava uma galinha, chamada galinha caipira, 6, 7 meses. Hoje o frango de granja é engordado em 42 dias. Os bois que eram batidos anteriormente tinham 5, 6 anos de idade. Hoje se abate com 3, 4 anos de idade. Mas não sumiu o ciclo de vida. As plantas também. As plantas têm um ciclo de vida. E a gente não consegue, muitas vezes, fazer a produção acontecer todos os dias do ano, como é na fábrica. Numa fábrica, você tem produção todo dia do ano, não depende da natureza. Na agricultura, não. Você tem uma concentração da produção em determinados períodos do ano, que a gente chama isso de uma produção sazonal, em determinado momento. Temos na agricultura riscos climáticos. Por mais que a irrigação tenha evoluído, o conhecimento do clima tenha evoluído, as plantas tenham ficado mais resistentes a problemas climáticos, isso continua afetando a produção agropecuária, especialmente a produção de vegetais, agricultura estrito sensu. Tem riscos climáticos, aparecem doenças novas, aparecem pragas novas, insetos que afetam a produção agrícola, coisas que não acontecem na indústria. A indústria está protegida, só se for um grande desastre ambiental que vai afetar a produção industrial. Mas não há esse risco climático que existe na agricultura. Uma outra questão importante para a gente entender a agricultura é que o agricultor, diante da produção de mercado, ele é sempre muito pequeno, mesmo o grande agricultor. Não é contraditório isso, não. Porque mesmo um grande agricultor de soja, diante do que se produz de soja no Brasil, ou de milho, ou de boi, de frango, ele sempre vai ser pequeno em relação ao mercado. Que significa que ele não estabelece o preço do seu produto. Um carro, quando sai de uma empresa da indústria automobilística, já sai com o preço fixado pela empresa. O agricultor não, o agricultor cota o preço de mercado. Então ele produz leite, ele vai saber quanto que está valendo o leite no mercado. Ele sabe quanto gastou, mas ele não consegue fixar o preço do seu produto. Café é a mesma coisa, todos os produtos agrícolas, de maneira geral, são desse jeito. Ou seja, o agricultor é um tomador de preço. E como a produção varia bastante durante o ano e concentra em determinados períodos, há períodos que os preços caem bastante.
cai muito e o agricultor não tem muito o que fazer, né? Porque tem produto agrícola que não dá para armazenar. Se o preço do leite cai, como é que se resolve isso? Não dá para pedir para a vaca esperar até o preço do leite subir. A laranja vai apodrecer no pé. Algumas coisas dá para guardar, mas mesmo quando dá para guardar, como a soja, o milho, o arroz, feijão até um certo ponto, isso custa caro, o armazenamento custa caro. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a agricultura tem uma série de condições específicas que a diferencia da produção industrial. E uma outra questão que a gente tem que considerar, que está muito ligada à questão da segurança alimentar e nutricional, que é o tema desse curso. A agricultura produz o produto mais essencial, o produto econômico mais essencial para a humanidade, que é o alimento. É da agricultura que vem o alimento. Vem outras coisas também. Vem combustível, vem madeira, roupa, mas ela se destaca por produzir alimentos. E alimentos são essenciais para as pessoas. As pessoas não podem ficar sem se alimentar. Então isso também leva os governos a se preocuparem com a agricultura sob o ponto de vista do consumidor, que a gente chama de política de abastecimento, política de garantir que as cidades recebam uma oferta adequada de alimentos e, se possível, com preço acessível aos consumidores. Bom, diante disso tudo, uma série de políticas agrícolas é formulada e eu vou começar a falar dessas políticas agrícolas. Começar a falar, por exemplo, da política de preço mínimo. É comum os governos fixarem um preço para os seus agricultores. Ou seja, o preço de mercado, as leis de mercado que determinam, mas é comum que os governos estabeleçam um preço de garantia para os seus agricultores. Para quê? Porque por uma safra muito abundante, com muita produção, o preço caia, o governo entra comprando, retendo produção e garantindo o preço do agricultor. Nesse momento, o governo está atuando em favor da renda do agricultor, garantindo a renda para o agricultor. Isso é muito importante, especialmente para pequenos agricultores, porque a renda do agricultor é muito instável diante da instabilidade dos preços agrícolas. Então, se o governo está comprando, garante a renda do agricultor. Se o governo compra, forma estoques. Às vezes acontece ao contrário, há uma safra muito pequena, ou seja, baixa a produção, baixa a oferta, o preço sobe e aí afeta o consumidor. Neste caso, se o governo tem estoques, o que ele pode fazer? Ele pode, que é o que a gente chama, o nome técnico, desovar os estoques, ou seja, colocar os seus estoques no mercado e aí ele não está pensando no agricultor, mas está pensando no consumidor, em controlar a inflação, controlar o custo de vida, garantir que o consumidor tenha acesso a alimentos. A política, portanto, de preço mínimo é uma política muito importante, que vários governos praticam, especialmente os países desenvolvidos. Uma outra política muito importante é o seguro rural. O seguro rural, por que eu diria que o seguro rural... Por que eu diria que o seguro rural é uma política importante para a agricultura e tem que ser uma política pública? Nós podemos pensar, mas seguro existe em todos os setores, e é verdade. Todos os setores fazem seguro, mais do que a agricultura. Mas o que tem de diferente na agricultura? Na agricultura os riscos são maiores e o custo do seguro é maior também. Então, quando dá uma seca, muitas vezes ela não pega só um agricultor, ela pega uma região. Ou às vezes pega um estado inteiro. Então, muitos agricultores são afetados. A percentagem de sinistros, que é o termo técnico das seguradoras, é muito grande. Então, o custo do seguro, que é baseado nessa percentagem, como é que se faz um seguro de carro? Faz lá o cálculo de quantos carros são batidos, de quantos carros são roubados e estabelece o preço do seguro. A agricultura, algo parecido. Vê lá quanto vai se perder na safra, porque não choveu, porque choveu demais, ou porque fez frio na hora errada, e calcula o custo do seguro. Normalmente é muito alto. E normalmente o agricultor não quer pagar esse seguro, ele prefere arriscar. E as seguradoras não têm interesse. Então o que é comum acontecer? Os governos bancarem uma parte do seguro. Na próxima aula eu vou falar de outras políticas agrícolas.